Pessoal, bem-vindos a mais um curso do nosso canal, tá? Esse é um novo curso que vai ser dado aqui no nosso canal, é um curso de matemática aplicada à física e à engenharia, tá? Mais especificamente aqui é um curso de álgebra, né? E a aula de hoje a gente vai abordar o tópico de espaço vetorial com ênfase no espaço vetorial euclidiano. Quem acompanha os cursos do canal sabe que eu sempre inicio introduzindo, né, a importância de um determinado conceito em aplicações, tá? E aqui, né, o espaço vetorial ele é de fundamental importância, né, como também suas propriedades, em diversas ferramentas matemáticas. Por exemplo, em sistemas de equações lineares, em séries de Taylor e Fourier, e em soluções de equações diferenciais parciais, né? Todas essas ferramentas elas são utilizadas para a resolução de problemas, tá? Encontrados tanto na engenharia como em problemas físicos e matemáticos, tá? As propriedades que são associadas a um espaço vetorial, elas são utilizadas, né, nessas ferramentas matemáticas. Portanto, é de fundamental importância, né, estudarmos esses conceitos e suas propriedades, tá? Como uma ferramenta direta, né, a gente tem o espaço vetorial utilizado para objetos geométricos e físicos. Na teoria da mecânica quântica, né, na teoria quântica, a gente utiliza tanto as propriedades já mencionadas, que são relacionadas basicamente a propriedades de soma, né, de adição e de multiplicação, mas a gente também utiliza conceitos associados ao espaço vetorial, como, por exemplo, de autovalores, né? Autovalores são um conjunto, né, de valores que podem ser observados por um observável físico em um experimento na mecânica quântica. Tá? Em estruturas computacionais, tá, a gente pode, por exemplo, obter, né, em uma simulação computacional, né, interações, né, e calcular para cada interação um valor de um parâmetro e a gente guardar essa informação dentro de um vetor, tá? E guardar essa informação, esses valores de forma ordenada, tá? Dentro desse vetor, tá? De maneira semelhante, tá? A gente tem que dados experimentais também podem ser guardados dentro de um vetor. Você tem um observável físico, você mede, faz uma medida de um experimento daquele observável, daquela quantidade física de interesse, e aí você pega aquele valor, né, da quantidade física e guarda dentro de um vetor, né? E você guarda de maneira ordenada, né, dizendo a ordem das medidas, né, para você fazer depois outras operações, né, para tirar o valor médio, o erro daquele conjunto de medidas e etc. Na estrutura do espaço-tempo, na teoria da relatividade, a gente tem um conceito, né, de 4 dimensões, né, que é um espaço vetorial de dimensão 4, né? É usual a gente ter a geometria do espaço tridimensional para objetos de 3 dimensões, né, que são relacionados a coordenadas x, y e z. Né? Quando a gente vai para a teoria da relatividade, a gente tem uma quarta coordenada relacionada ao tempo. E aí definimos aí um espaço vetorial de dimensão 4. Tá? Então, esse basicamente algumas das aplicações, né, do conceito de espaço vetorial. Tá? Eu espero que isso tenha motivado para a gente continuar nossa aula, mas existem diversas outras aplicações que seria interessante vocês pesquisarem para se aprofundar mais, né, na importância desse estudo. Tá? Além da importância, né, a gente também deve mencionar alguns exemplos de espaços vetoriais. E aqui eu separei uma lista, né, de conjuntos que já são bem familiarizados, né, por todos nós, né, desde o ensino médio a cursos mais básicos do ensino superior. Né. A gente tem, por exemplo, o conjunto, vou colocar aqui a minha webcam um pouco para cima, um conjunto de matrizes, tá, de ordem m por n. Tá. Ela é um espaço vetorial, tá. Polinômios de grau menor ou igual a n, onde n é um inteiro positivo, também é um espaço vetorial, e sequências numéricas, tá? Com n termos, né, ordenados, também é um espaço vetorial. E a pergunta que fica é, o que existe em comum nesses conjuntos, tá? É basicamente o que eu falei anteriormente, né, relacionado a propriedades,
principalmente no que diz respeito à operação de soma de elementos e multiplicação por escalar, tá? E algumas propriedades fundamentais decorrentes dessas duas operações, né, de soma e de multiplicação, que a gente vai ver a seguir, tá? Bem, o nosso principal foco é o espaço vetorial euclidiano, mas esses conceitos, né, é importante a gente definir o que é um espaço vetorial, e essas definições, elas valem para qualquer espaço vetorial, ok? Aqui a gente vai se limitar ao espaço vetorial sobre o conjunto dos reais, mas todas essas definições elas podem ser estendidas para um espaço vetorial sobre os complexos, tá? Mas vamos restringir a nossa aula para o espaço vetorial sobre os reais, tá? Então, a definição de um espaço vetorial seria mais formal, seria a seguinte, né? Um espaço V não vazio, ele é um espaço vetorial, né? Enfatizando que a gente está trabalhando sobre os reais, quando podemos definir duas operações, tá? A primeira operação é a operação da adição, tá? Ela diz o seguinte, que a cada dois elementos, o IV pertencente a esse espaço V, ele associa um novo elemento de V, denotado pela soma do elemento U mais o elemento V, tá? Basicamente, né, em outras palavras, quando a gente tem elementos que pertencem ao conjunto V, tá? A soma desses dois elementos também vai pertencer a V, tá? Onde V ele é um espaço vetorial. Então, essa é uma das condições para ver se é um espaço vetorial. A outra operação é a da multiplicação por escalar, citada anteriormente, né? Quando a gente tem para cada, né, alfa pertencente aos reais, né, um alfa real qualquer, e a cada U pertencente ao conjunto V, tá? Esse associa um novo elemento de V denotado por alfa vezes U, tá? Onde o alfa é o real e U é um elemento do espaço vetorial. É claro que se a gente multiplicar alfa vezes U, vai dar um novo elemento, e esse novo elemento ele pertence ao conjunto V, e esse conjunto V sendo o espaço vetorial. Então, você tem basicamente essas duas condições, a da adição e da multiplicação. Quando você soma dois elementos, esse novo elemento ele vai pertencendo ao espaço vetorial, e se você multiplica um elemento por um escalar real, esse novo elemento resultante dessa operação também vai pertencer ao espaço vetorial, certo? A gente tem aqui, né, um conjunto de propriedades relacionadas à operação de adição, tá? Mencionada anteriormente, tá? Essas propriedades ela vale para qualquer espaço vetorial, tá? Aqui a gente está focando sobre o espaço vetorial definido sobre os reais, mas também vale para o espaço vetorial complexo, né? Mas vamos deixar claro que a nossa aula, o enfoque é o espaço vetorial sobre os reais, né? Essas propriedades também valem, tá? Para um subespaço que a gente ainda vai definir o conceito mais tarde, tá? E em particular, né, um dos espaços vetoriais, que é a maioria dos exemplos que a gente vai aplicar aqui na nossa aula, é o espaço vetorial euclidiano, tá? Que é o foco da nossa aula. Mas como essas propriedades ela vale para qualquer espaço vetorial, a gente vai definir aqui elas de maneira geral, né? Valendo para qualquer espaço vetorial. Na adição, né, dado um UV e W pertencente ao espaço V, que é um espaço vetorial, e um alfa pertencente aos reais, tá? A gente tem as seguintes propriedades relacionadas à adição, tá? Se a gente tem um vetor, tá? U mais um vetor V, pela propriedade comutativa da adição, esse resultado, esse novo vetor, é o mesmo que eu fazer primeiro a soma de V mais a soma de U, tá? A segunda propriedade é uma propriedade relacionada à associação, tá? Dado três vetores, né? Se eu somo o primeiro vetor U mais V, isso vai dar um novo vetor, né? Mais um terceiro vetor W, isso daí vai ser exatamente igual a primeiro, né? Eu ter aqui o vetor U somado à soma, né, do vetor V mais o vetor W, ou seja, a soma dos dois últimos, tá? Então, somando os dois primeiros ao terceiro é igual a somar o primeiro aos dois últimos, tá? A terceira operação está relacionada com a existência de um vetor nulo de V, tá? Diz o seguinte, que a existência de um vetor nulo de V, tá? Que pertence a V, existe um vetor nulo, tal que, tá? Um elemento U diferente
do vetor nulo que pertence a V, mais o vetor nulo, vai dar o próprio vetor U, tá? E a quarta operação é a seguinte, a quarta propriedade é a seguinte, né? Dado um U pertencente a V, existe um menos 1 que lê-se, na verdade, que esse menos U é um vetor oposto de U, tá? Existe um vetor oposto pertencente a V, tá? Tal que o U mais o seu vetor oposto vai dar exatamente o vetor nulo, tá? Então, essas daí são as quatro propriedades aí relacionadas à operação de adição. Então, vamos agora ver algumas propriedades relacionadas à operação de multiplicação. Algumas propriedades relacionadas aqui à operação de multiplicação, a gente tem o seguinte, né? Dado um U e um V pertencente ao espaço vetorial V, e dado um alfa e beta pertencente ao conjunto dos reais, tá? Então, a gente tem as seguintes propriedades, né, relacionadas à multiplicação por escalar, tá? Uma propriedade que a gente pode chamar de distributiva 1, tá? Se eu multiplicar um escalar alfa, tá, pela soma de dois vetores, esse novo vetor, tá, ele é exatamente igual a o alfa vezes o primeiro vetor mais o alfa vezes o segundo vetor. Essa propriedade ela é bem conhecida, né, no espaço dos reais, né, como uma das adições. As propriedades relacionadas à adição também são bem conhecidas pela álgebra dos números reais, né. A segunda operação, propriedade, né, que a gente pode definir como distributiva 2, né, ela diz o seguinte: se eu tenho a soma de dois reais, tá, que é um novo real, multiplicado pelo vetor pertencente ao espaço vetorial, isso vai ser igual, né, a gente tem uma distribuição aqui, um alfa vezes o U, tá? Primeiro termo alfa vezes U, vezes um beta vezes o U, tá? Essa daí a gente pode chamar, né, eu nomeei aqui como uma distributiva 2. Terceira propriedade, também está relacionada a uma associação, tá? Se a gente tem um escalar alfa multiplicado por esse novo vetor aqui dado por beta vezes U, tá? Isso daqui é igual a alfa vezes beta, ou seja, multiplicar primeiro os escalares para depois multiplicar pelo vetor U, né? Não importa aqui a ordem que a gente faça, o vetor final ele é o mesmo, tá? Essa é a propriedade associativa. E, por último, né, a gente tem que, se a gente tem um escalar unitário, né, uma unidade multiplicada pelo vetor que pertence ao espaço vetorial, esse resultado vai ser o próprio vetor, tá? Então, são essas as quatro propriedades, né, as quatro relacionadas à multiplicação por escalar. Voltando aqui, né, aos exemplos de espaços vetoriais apresentados no início da aula, né, a gente consegue, né, esses conjuntos, eles são bem familiares para todos nós, desde o ensino médio, né? Basicamente, a gente consegue ver que esses conjuntos são de fato espaços vetoriais. Por exemplo, a gente conhece as operações, né, a álgebra de cada um desses conjuntos. Por exemplo, para o conjunto de todas as matrizes de ordem M por N, né, a gente sabe muito bem que essas propriedades aqui elas são válidas, né, as operações de soma e multiplicação, né? Quando eu somo uma matriz de ordem M por N, uma matriz A de ordem M por N, por uma matriz B de ordem M por N, o resultado vai ser uma matriz, né, C, uma nova matriz C de ordem M por N, que vai pertencer ao conjunto de todas as matrizes de ordem M por N. Se eu multiplico a minha matriz A M por N por um alfa, o resultado é uma nova matriz, chamada de D aqui, matriz D de ordem M por N, que também vai pertencer a esse conjunto de todas as matrizes de ordem M por N, tá? Algumas operações que a gente conhece também muito bem, né? A gente sabe que quando a gente soma duas matrizes, né, a matriz resultante, né, cada elemento dessa matriz resultante, C, né, é dado por um CIJ, tá, onde ele é limitado, né, de 1 até a linha dessa matriz, né, que é M, de 1 a M, e o J de 1 a N. Então, esse elemento da matriz, CJ, ele é exatamente igual ao A e J da matriz A, mais o B e J da matriz B, né? Então, é uma soma termo a termo, né, associada ali a cada elemento da matriz, né?
Para o caso da multiplicação, né, para uma matriz dm por n, que é o resultado de um escalar vezes uma matriz A, né, a gente tem que o elemento dj dessa matriz, ele é dado por o alfa vezes o AJ da matriz A. Tá? Então, com essas operações aqui bem conhecidas, com essa álgebra bem conhecida, a gente consegue provar também as propriedades anteriores, né, relacionadas à adição e à multiplicação. Tá? Todas aquelas propriedades associativa, do vetor nulo também. Então, todas aquelas propriedades a gente consegue verificar utilizando essa álgebra aqui bem conhecida para o conjunto das matrizes. Tá? Também, né, eu não vou entrar na ênfase dessas propriedades, né, da soma de elementos associados ao polinômio, mas a gente sabe muito bem, né, que fica como exercício aí para vocês tanto verificar as propriedades de adição e multiplicação, tá? Sabendo essa álgebra aqui de matrizes, e também verificar, né, fácil verificar que quando a gente soma, né, um polinômio de grau n, tá, ao outro polinômio de grau, um polinômio p de grau n mais um polinômio q de grau n, o resultado é um polinômio r de grau n, tá? Portanto, esse novo polinômio ele vai pertencer ao conjunto de polinômios de grau n, tá? Se eu multiplico um alfa vezes um polinômio de grau n, tá? O resultado é um novo polinômio de grau n, tá? Então, isso é fácil verificar se a gente utilizar aqui essa expressão, né, que define um polinômio de grau menor ou igual a n, tá? Então, é direta, né? Sabendo a álgebra dos polinômios, a gente verifica facilmente essas propriedades, como também as outras propriedades relacionadas à operação de adição e de multiplicação. O mesmo vale para a sequência, tá? Isso aqui eu vou deixar como exercício para vocês, né? Para vocês verificarem que, de fato, quando são duas sequências, tá? De mesma ordem, tá? O resultado é uma sequência de mesma ordem, tá? E o mesmo vale se eu multiplicar uma constante vezes a sequência, vai dar também uma sequência de mesma ordem. Vamos aqui a um ponto, né, que a gente vai começar a convergir a nossa aula para espaços vetoriais euclidianos, tá? Eu vou apresentar aqui algumas notações e nomenclaturas variadas, tá? Basicamente, esse espaço, de um modo geral, ele tem uma dimensão n, a nomenclatura é dada por um R de n, tá? Mas é importante mencionar que isso é um espaço de dimensão finita, tá? O n ele é um número finito, tá? Então, algumas informações importantes sobre esse espaço vetorial, tá? Que vetores no espaço vetorial euclidiano, no espaço euclidiano de dimensão n, que é representado por essa nomenclatura Rn, já mencionada, são elementos desse espaço vetorial, né? Ou seja, os vetores eles pertencem ao Rn. Tá? Como qualquer espaço vetorial, os elementos que pertencem a esse espaço são vetores do espaço vetorial. Essa nomenclatura de vetor não é só restrita ao espaço vetorial euclidiano, tá? Então é importante, né, nos slides anteriores eu mencionei bastante, né, falei sobre os elementos, o chamando, né, de vetores. De fato, essa nomenclatura, chamar de vetor um elemento de espaço vetorial, é bem comum na matemática, tá? Esses elementos, em particular para o espaço euclidiano, tá? Ele é uma lista de núplas ordenadas, tá? Você vê aqui que ele tem diversas coordenadas, né? Uma coordenada x1, uma coordenada x2, x3 e assim por diante até xn, tá? Onde xn ele pertence aos reais. O espaço vetorial euclidiano ele é definido sobre o conjunto dos reais, tá? Cada elemento, né, cada valor da lista, né, que pertence ao vetor, ele é um número real. E onde n aqui é os números naturais diferentes de zero, tá? Ou seja, esse n aí ele é um número finito, como eu mencionei anteriormente. Algumas notações que podem ser utilizadas para representar um elemento do espaço vetorial. A gente pode simplesmente representar por negrito, tá? A gente pode também representar esse elemento com uma flecha em cima, tá? Bem conhecido da geometria analítica e também em cursos de física, tá? Ou simplesmente, na matemática, muito utilizado, simplesmente a letra V, tá? Uma letra sem
sem maiores informações, né? Mas sempre deixando bem claro, né, que o V ele pertence ao espaço vetorial de dimensão n. Tá? É importante mencionar alguns casos particulares, né, que nós somos já bem familiarizados. Né? Por exemplo, para o caso particular de dimensão 1, tá? É o espaço vetorial euclidiano de dimensão 1, esse espaço é simplesmente o conjunto dos reais. Tá? São qualquer, né, o domínio aqui é qualquer valor real. Tá? E a gente sabe muito bem, se a gente soma dois números reais, tá? O resultado é um novo número real. Se a gente multiplica um real vezes outro real, vai dar também, o resultado é um real. Né? As operações de comutação, né, a associativa, todas aquelas operações, elas são facilmente comprovadas para o conjunto dos reais, que é um espaço vetorial de dimensão 1. Tá? Inclusive, aqui a gente tem a existência do vetor nulo, que é simplesmente o zero. Tá? Para o espaço de dimensão, espaço vetorial de dimensão 2, tá? É um R2, um espaço vetorial euclidiano de dimensão 2, ele é simplesmente o plano, tá? É todo o plano, né? A gente tem aqui, a gente conhece muito bem da geometria e da física, né? A gente tem aqui esse vetor W, né? No plano YX, por exemplo, a gente pode nomear isso aqui como X, esse eixo como X, tá? E, basicamente, esses vetores que pertencem a esse plano, né, eles têm duas componentes. Por exemplo, o vetor W ele tem componente W1 e W2, e o vetor V ele tem componente V1 e componente V2. Tá? A soma dos dois vetores, né, a gente sabe fazer essa soma através da regra do paralelogramo, e a gente sabe muito bem que a soma desses vetores vai ser a soma termo a termo das componentes. Né? A soma V mais W vai ser, a primeira componente vai ser V1 mais W1, e a segunda componente vai ser simplesmente V2 mais W2. Né? Essa álgebra aí no vetor, no plano, a gente conhece muito bem, tanto da geometria como da física. Né? Também relacionado à propriedade de multiplicação, né? Se eu tenho um vetor V, né, e eu multiplico ele por uma constante K, aqui em particular, real mais positiva, eu vou crescer esse vetor, tá? É uma das características de vetores, é que ele tem um tamanho, tá? Isso daí vai ser mais exemplificado nos próximos slides. Mas focando aqui nessa parte em que a gente tem essa multiplicação do K real por um vetor, a gente observa que é simplesmente, né, multiplicar, né, a componente y, ou vamos olhar aqui primeiro para a primeira componente, né? Vai ser, quando multiplicamos k por um vetor, multiplicamos a primeira componente por esse k, e também multiplicamos a segunda componente por esse k, que está demonstrado geometricamente. Né? A gente cresce, né, o tamanho dessa componente. Né? Antes era V2 e a gente cresceu para KV2. Né? O mesmo para a componente aqui relacionada ao eixo X, né? Quando a gente multiplica por K, a gente cresce essa componente por K vezes, né? Então fica K vezes V1 e o tamanho dessa componente também cresce. Tá? Então é muito fácil, a partir dessa álgebra relacionada ao plano também, verificar as propriedades relacionadas à operação de adição e multiplicação. É importante mencionar alguns casos particulares, né, que nós somos já bem familiarizados. Né? Por exemplo, para o caso particular de dimensão 1, tá? É o espaço vetorial euclidiano de dimensão 1, esse espaço é simplesmente o conjunto dos reais. Tá? São qualquer, né, o domínio aqui é qualquer valor real. Tá? E a gente sabe muito bem, se a gente soma dois números reais, tá? O resultado é um novo número real. Se a gente multiplica um real vezes outro real, vai dar também, o resultado é um real. Né? As operações de comutação, né, a associativa, todas aquelas operações, elas são facilmente comprovadas para o conjunto dos reais, que é um espaço vetorial de dimensão 1. Tá? Inclusive, aqui a gente tem a existência do vetor nulo, que é simplesmente o zero. Tá? Para o espaço de dimensão, espaço vetorial de dimensão 2, tá?
um R2, um espaço vetorial euclidiano de dimensão 2, ele é simplesmente o plano, tá? É todo o plano, né? A gente tem aqui, a gente conhece muito bem da geometria e da física, né? A gente tem aqui esse vetor W, né? No plano YX, por exemplo, a gente pode nomear isso aqui como X, esse eixo como X, tá? E, basicamente, esses vetores que pertencem a esse plano, né, eles têm duas componentes. Por exemplo, o vetor W ele tem componente W1 e W2, e o vetor V ele tem componente V1 e componente V2. Tá? A soma dos dois vetores, né, a gente sabe fazer essa soma através da regra do paralelogramo, e a gente sabe muito bem que a soma desses vetores vai ser a soma termo a termo das componentes. Né? A soma V mais W vai ser, a primeira componente vai ser V1 mais W1, e a segunda componente vai ser simplesmente V2 mais W2. Né? Essa álgebra aí no vetor, no plano, a gente conhece muito bem, tanto da geometria como da física. Né? Também relacionado à propriedade de multiplicação, né? Se eu tenho um vetor V, né, e eu multiplico ele por uma constante K aqui em particular, real mais positiva, eu vou crescer esse vetor, tá? É uma das características de vetores, é que ele tem um tamanho, tá? Isso daí vai ser mais exemplificado nos próximos slides. Mas focando aqui nessa parte em que a gente tem essa multiplicação do K real por um vetor, a gente observa que é simplesmente, né, multiplicar, né, a componente y, ou vamos olhar aqui primeiro para a primeira componente, né, vai ser, quando multiplicamos K por um vetor, multiplicamos a primeira componente por esse K, e também multiplicamos a segunda componente por esse K, que está demonstrado geometricamente. Né? A gente cresce, né, o tamanho dessa componente. Né? Antes era V2 e a gente cresceu para KV2. Né? O mesmo para a componente aqui relacionada ao eixo X. Né? Quando a gente multiplica por K, a gente cresce essa componente por K vezes. Né? Então fica K vezes V1 e o tamanho dessa componente também cresce. Tá? Então é muito fácil, a partir dessa álgebra relacionada ao plano também, verificar as propriedades relacionadas à operação de adição e multiplicação. Outro exemplo particular, né, de um espaço vetorial, né, é o espaço vetorial euclidiano de dimensão 3, tá? Que é um espaço bastante conhecido, também familiar para todos nós, é um espaço tridimensional, tá? No sistema cartesiano, ele é representado, né, por um conjunto de eixos, né? O eixo Z, que é comumente relacionado à altura, né? E o XY aí ao chão do nosso piso, tá? Da nossa casa, uma sala, né? Você tem a área da sala e a altura da sala, tá? Então a gente tem basicamente propriedades que já foram mencionadas anteriormente de forma generalizadas para um espaço de dimensão n, mas particular para o espaço de dimensão 3. Ele tem, cada vetor tem 3 componentes, né? A gente tem aqui também a definição do vetor nulo, tá? Ele é um vetor, tá? Que ele inicia na origem e termina na origem, ou seja, com respeito à sua intensidade, ao seu tamanho, ele tem dimensão zero, ele tem tamanho zero, tá? Um vetor, ele sempre pode ser representado também por um segmento de reta orientado, né, que parte de um ponto de partida até um ponto final. Por exemplo, aqui o vetor V, ele pode ser representado, né, por um segmento de reta que parte da origem até um ponto A, tá? E quando a gente faz a soma entre dois vetores, tá? Um vetor V e um vetor U, tá? Ambos partindo da origem, tá? O vetor V ele é representado pelo segmento de reta que parte de O até A, né? Da origem até A, e B ele parte da origem até o ponto B, tá? E tem componentes XB, YB e ZB. Quando a gente faz a soma desses dois vetores, a gente faz a soma, equivale a fazer a soma dos segmentos de retas orientados, e isso daí é basicamente, né, esse novo vetor vai ser partir aqui da ponta do vetor V, que é o ponto A, até a ponta do vetor B, que é o ponto do vetor U, que é o ponto B, tá?
e aí a gente teria um segmento de reta orientado que parte de A até o ponto B. Tá? E a gente soma, como mencionado anteriormente, termo a termo cada componente dos vetores, né, que participam da soma. Tá? O resultado é um vetor que pertence ao R3, a gente vê aqui claramente, e também se eu multiplicar um alfa vezes o vetor V, tá? Dependendo do valor de alfa, esse vetor ele pode crescer o seu tamanho, tá? Mantendo a mesma direção, ou ele pode diminuir o seu tamanho, tá? Ele poderia ser um vetor desse tamanho aqui, multiplicando por alfa, ou ele poderia também modificar o seu sentido se alfa fosse negativo, tá? Mas nunca a direção sempre é a mesma. Esses conceitos de direção e sentido a gente vai mencionar um pouco mais no próximo slide. Então, como mencionado no slide anterior, né, a gente vai discutir um pouco mais sobre algumas características do vetor, né, principalmente com ênfase no R3. Né? A gente conhece muito bem algumas notações e nomenclaturas, tá, de vetores na física e na geometria analítica, tá? E usualmente, deixa eu puxar para cá a minha webcam, usualmente, né, eles referem-se a um segmento de reta orientado, como mencionado, né? A gente tem aqui um ponto sempre, né? A gente parte de um ponto A até um ponto B, né, onde A é o ponto de partida e B é o ponto final do segmento de reta orientado ali que dá o sentido, né, e a direção do vetor. Né? O vetor, três características principais que estão associadas a um vetor, né, no espaço tridimensional, é a sua direção, tá? O seu sentido, se ele está nesse sentido ou no sentido oposto, tá? Inclusive, né, o sentido oposto seria exatamente quando a gente tivesse o oposto do seu vetor, que seria o menos v aqui, tá? A direção seria paralela a esse vetor, só que em sentido oposto. Portanto, saindo de B até A. E o módulo, tá, que está relacionado ao tamanho do vetor. Tá? Esses vetores ele pertencem ao R3, como já mencionado. Tá? Outra forma da gente caracterizar esse vetor é como uma enupla ordenada, né, uma lista de componentes, tá? Onde a gente tem a componente x, y ou z, ou poderia ser V1, V2 e V3, aqui relacionada a cada um dos eixos cartesianos que a gente mostrou anteriormente. Tá? A primeira componente é usualmente associada ao eixo x, a segunda componente ao eixo y e a terceira componente associada ao eixo z. Isso é uma convenção. Tá? E outro tipo de notação, puxando a minha webcam um pouco mais para cima agora, outro tipo de notação é quando utilizamos, tá, matriz, tá? De fato, né, um vetor ele pode ser representado por uma matriz do tipo linha, tá? Ou do tipo coluna. Né? Aqui, para o caso do R3, a gente tem uma matriz 1 por 3, sendo uma matriz linha, né? Contém só uma linha e 3 colunas. Tá? Cada elemento desse aqui corresponde a uma componente desse vetor. Tá? E outra forma seria uma matriz coluna, tá? Com 3 linhas e apenas uma coluna, né? Onde cada componente também representaria cada um dos eixos direcionais, né, do sistema tridimensional. Tá? É importante mencionar, tá, que essa notação matricial ela não é restrita apenas ao R3, ela pode ser utilizada para um vetor do Rn também. Né? Seria uma matriz 1 por n, tá? Ao invés de 3 aqui, e uma matriz coluna n por 1. Tá? Então, a gente também pode escrever os vetores nessa forma matricial. E a gente consegue aí observar, né, que a representação ela é uma representação matricial, né, e nesse caso em particular, né, o Rn ele é representado por um conjunto, tá, de matrizes ou n por ou 1 por n, né, ou n por 1, né, que seria no caso da matriz linha ou da matriz coluna, né, e que a gente já viu que matrizes, né, o conjunto de todas as matrizes de ordem m por n é um espaço vetorial. Né?
propriedade importante, né, associada a vetores. Eu coloquei aqui um exemplo no plano, tá? Mas pode ser estendido para vetores no R3 e vetores em um espaço de n dimensões, é que quando dado dois vetores, né, se eles têm o mesmo comprimento, direção e sentido, eles são ditos para serem equivalentes, tá? Ou outro nome é dizer que eles são equipolentes, tá? Basicamente a gente tem aqui uma representação, tá? A gente tem um vetor U, né, que ele é definido de um ponto A, que está aqui na origem, até um ponto B, que tem coordenada 4 por 4, tá? 4, 4, né? 4 no x e 4 no y. E aqui a gente tem um vetor V, tá? No qual ele inicia o seu ponto das coordenadas menos 2 até 4, tá? E que é relacionado ao ponto C, até o ponto D, que é 8 por 2, tá? Esse ponto aqui. E basicamente a gente observa que eles são paralelos, tá? E têm o mesmo tamanho. E estão na mesma direção, né? E sentido, né? Eles são paralelos, estão na mesma direção e também estão no mesmo sentido. Então, eles são ditos para serem equipolentes. A gente vai visualizar um pouco mais a dinâmica desse problema, né? Em um aplicativo, em um programa muito interessante, utilizado em álgebra, que é chamado GeoGebra. Então, vamos para o GeoGebra, que a gente vai ver algumas propriedades interessantes de espaço vetorial do R2, pelo menos que podem ser estendidas facilmente, né, para um espaço de dimensão n. Esse aqui é o GeoGebra, tá? Vocês podem acessar através desse site aqui. Ele é um programa bastante interessante, tá? Com respeito aos vetores anteriores, eu vou exemplificar dando uma dinâmica maior àquele exemplo anterior. Por exemplo, se eu tiver um ponto que ele tem a sua interseção ali no eixo XY, né, na origem do eixo XY, e aí eu traço também, determino outro vetor, né, com coordenadas 4 por 4, tá, esse ponto B aqui, e aí eu traço um segmento de reta orientado, né, chamado vetor U, tá? E a gente vê que esse vetor é um vetor que está sendo representado aqui por uma matriz, no GeoGebra é sempre representado por uma matriz coluna, tá? Duas linhas em uma coluna, e em seguida, né, eu pego um ponto aqui, C, tá? Deslocado aqui com coordenadas menos 2 e 4, e coloco também um ponto D, tá? Com coordenadas 2 e 8. Tá? E eu traço também o segmento de reta, dá um vetor, né? V, que é o segmento de reta de C com origem C até D, e esse vetor é exatamente o vetor que tem elementos 4 e 4. Tá? O seu elemento 1, 1 é 4, o seu elemento 2, 1 é 4, exatamente igual ao vetor U. Então a gente vê, né, que não importa, né, se o vetor ele é deslocado, né, varrendo todo o plano aqui, se ele manter sua direção, seu sentido e o seu tamanho, esse vetor ele vai ser o mesmo, tá? Então, são diversos vetores que eles são definidos, né, por diferentes pontos, por uma diferente origem, um diferente ponto final, mas eles são ditos para serem equivalentes ou equipolentes, tá? Outra propriedade interessante que a gente pode verificar aqui no GeoGebra é se a gente tomar um vetor W que é menos V, tá? E a gente vê que esse vetor, ele é um vetor que tem componentes menos 4 e menos 4, tá? E basicamente esse vetor tem o mesmo tamanho de U, né? Tem a mesma direção, só que o sentido ele é contrário, tá? Outra propriedade que a gente pode verificar é aquela que a soma do seu vetor, tá? Ou, por exemplo, se eu somar o vetor U mais o seu oposto, que é W, isso vai resultar exatamente no vetor A, que é o vetor nulo, tá? O tamanho desse vetor é nulo. Outras propriedades, elas podem ser verificadas aqui facilmente, né? Por caso restrito do R2, mas a gente sabe que devido à álgebra no espaço vetorial euclidiano, ela é bem trivial, né? Então a gente verificando no R2, isso daí pode ser facilmente estendido para o
o RN, tá? Então, esse programa eu recomendo para vocês, tá? Para os estudantes de álgebra linear e também cursos de geometria analítica ou física, né, que envolve vetores, trabalhar com GeoGebra porque é bastante interessante para verificar diversas propriedades, tá? Nesse slide aqui a gente volta a apresentar, né, aquelas operações, né, importantes, né, relacionadas às operações de adição e multiplicação por escalar, tá? Em um espaço vetorial, tá? Eu não vou repetir todas essas propriedades, porque a gente já viu para o caso geral de qualquer espaço vetorial, então vale também para o espaço vetorial do Rn, tá? A gente tem basicamente esses vetores aqui pertencentes ao Rn, tá? De U, V e W, tá? E um K e M que são escalares, né? Então a gente tem todas aquelas propriedades, né? A propriedade comutativa, a propriedade associativa, a propriedade no qual você soma um vetor com o seu vetor, com o vetor nulo do espaço. Tanto a gente tem uma propriedade comutativa aqui, como o resultado é o próprio vetor, que é diferente do nulo, né? O vetor U com o vetor nulo é o próprio vetor U. A gente tem a soma aqui do seu vetor com o seu oposto, vai dar o vetor nulo e por aí vai. Então, todas essas propriedades aqui a gente já viu para o caso geral, tá? Então, a gente só está revisando aqui para o caso do RN, tá? Aqui são propriedades mais interessantes, tá? Que todas eles são chamados de dois teoremas, tá? Esse é o livro de Antônio Howard, né? De álgebra linear com aplicações, tá? Na engenharia e na física, tá? Um livro bastante interessante, então eu recomendo. Apesar da nossa aula ela ser, eu não coloquei as referências, peço perdão, mas eu vou colocar na descrição do vídeo, né, que a gente utilizou bastante livros matemáticos, como o Alcolioli, né, tem também o Boldrini, né, livros de álgebra linear. Né. Esse daqui, que são mais matemáticos, esses citados, esse daqui é mais para aplicações em engenharia e física, né, que é um interesse maior aqui no nosso curso. A gente tem esse teorema nesse livro aqui, é chamado Teorema 3.12, ele nomeia como esse teorema. E ele diz o seguinte: se existe um vetor V, né, pertencente ao Rn e K é um escalar, né, então, quando a gente multiplica o zero vezes o vetor V, isso vai dar o vetor nulo, tá? Essa propriedade ela é facilmente observada no GeoGebra, tá? Eu recomendo vocês a fazerem pelo menos testar essas propriedades. Se eu multiplicar um vetor K diferente de zero pelo vetor nulo, isso vai resultar no vetor nulo, tá? Se eu multiplicar menos 1 vezes o vetor V diferente do vetor nulo, isso vai dar o oposto desse vetor, tá? Se eu multiplicar um alfa vezes um vetor U pertencente ao R, tá? Que também pertence a R, isso aqui foi uma propriedade que eu coloquei adicional que faltou aqui no livro, ser mencionada. Então, a gente tem duas condições. Então, ou alfa é igual a zero, ou se alfa é diferente de zero, o vetor U é o vetor nulo, tá? Só existem essas duas hipóteses, beleza? Vamos apresentar aqui agora algumas definições, tá? Algumas propriedades relacionadas a um subespaço vetorial. O que é um subespaço vetorial, tá? A nossa aula ela veio convergido para o caso Rn, tá? A gente começou lá para espaços vetoriais, no caso geral, mais definido sobre os reais, né? E depois a gente foi funilando, né? Para convergir para o espaço vetorial euclidiano, né? O espaço vetorial de dimensão n. Agora a gente volta para o caso mais geral, tá? E quando a gente for definir o subespaço, e claro que vai valer também para o caso particular do Rn. Então, vamos introduzir um ano, tá, pessoal? Teve um erro na gravação, tá? Esses subespaços aqui, eles são conhecidos como subespaços triviais de V, tá? Continuando a nossa aula, tá? Agora a gente vai se restringir novamente, né? Vamos convergir para um subespaço vetorial do Rn agora.
gente vai dar um exemplo de um subespaço vetorial do Rn. Por caso particular, do n ser igual a 4, né, um subespaço vetorial euclidiano de dimensão 4, a gente tem o seguinte, né? Vamos verificar se esse subconjunto aqui é um espaço vetorial, tá? Esse subconjunto ele tem coordenadas x, y, z e w, tá? E ele pertence ao R4, claro, né? A gente vai testar, ele é um subconjunto de R4, então ele pertence ao R4. E ele tem essas duas condições, tá? A primeira condição é a condição A, que x mais y menos z é igual a zero, tá? A gente pode identificar facilmente aqui que essa é a equação do plano, tá? Que a gente já é familiarizado com esse tipo de equação. Já na letra B, a gente tem uma equação aqui relacionada à equação de uma reta em um plano. Ela diz o seguinte, que 2z menos w ele é igual a zero. Então, a gente vai testar aqui para ver se esse conjunto ele é um subespaço vetorial do R4. Tá? E a gente tem que testar essas quatro condições aqui, tá? Apresentadas no slide anterior. Bem, a primeira condição é a existência do vetor nulo, né, do R4, que no caso do R4, esse vetor nulo ele tem quatro componentes que são zero, tá? São escalares zeros. E se a gente substitui o x, o y, o z e o w igual a zero nessas condições aqui, é facilmente mostrado que zero ele pertence a S, né? Porque de fato, né, se a gente coloca x igual a zero, y igual a zero, aqui zero, né? Zero e aqui zero também, isso vai dar zero, né? Vai dar zero. E se a gente colocar z igual a zero e w igual a zero, isso também vai dar zero. Então, de fato, o vetor nulo ele pertence ao subconjunto S, tá? Porque quando a gente substitui essas coordenadas aqui, né, 0, 0, 0, o vetor nulo ele satisfaz as condições A e B e, portanto, ele pertence a S. Tá? A condição 2, a gente vai provar agora. A gente vai pegar um vetor U, que tem coordenadas x1, y1, z1 e w1, e um vetor V, que tem coordenadas x2, y2, z2 e w2, e ambos pertencentes a S. Tá? Se a gente somar U mais V, a gente sabe que como é a álgebra no subespaço, a gente já definiu o subespaço do Rn, portanto, vale para o subespaço R4. A gente vai somar componente com componente, tá? Então, a soma desses dois vetores vai ser x1 mais x2. A segunda componente vai ser y1 mais y2. A terceira componente z1 mais z2. E a quarta componente w1 mais w2, tá? Onde x1 é pertencente a U e x2 é pertencente a 2, a V e assim por diante, tá? Então, tendo a soma desses dois vetores, dado por essa soma aqui, componente por componente, a gente testa agora na condição A. Então, vamos testá-la. Esse aqui é um novo vetor, a gente tem que observar se esse vetor aqui, que a gente pode chamar de W, tá? Ele vai pertencer ou não ao S, tá? U mais V tem que pertencer ao S. Então, é isso que a gente vai testar agora. Então, colocando as componentes desse novo vetor na condição A, a gente vai ter a seguinte. A primeira componente, ela vai dar aqui x1 mais x2. Né? A segunda componente, substituindo aqui no y, ela diz que vai ser y1 mais y2. E a terceira componente, a menos z, vai ser menos z1 mais z2. Tá? Então, reorganizando, tá, esses termos, colocando todo mundo que tem o subíndice igual a 1 juntos, tá, em evidência aqui, e todo mundo que tem o índice em 2 também em evidência aqui, a gente tem que esse daqui é exatamente os elementos do vetor U e esse daqui são os elementos do vetor V, tá? E U e V, ele pertence a S. Portanto, eles satisfazem essa condição A e B. Então, x1 mais y1 menos e1 é igual a zero. E x2 mais y2 menos e2 também é igual a zero. Tá? Então, 0 mais 0 é igual a zero. Então, de fato, esse vetor U mais V, ele satisfaz as condições A e B, portanto, ele pertence ao conjunto S.
tá? A segunda condição que a gente tem que testar, né, a letra B a gente ainda falta testar, né? Seria essa segunda equação aqui, tá? Perdão, deixa eu apagar aqui. Beleza. Então, colocando aqui a caneta novamente. A gente tem a condição 2e menos w igual a zero. Testando aqui, esse novo vetor, ele tem uma componente z1 mais z2, tá? Então, vai ser 2 vezes z1 mais z2, menos a sua quarta componente, que é w1 mais w2. Reorganizando novamente, colocando todo mundo que tem um índice 1 de um lado e todo mundo que tem um índice 2 do outro lado, em evidência, a gente tem que esse daqui é as componentes do vetor U, U pertence a S, e ele satisfaz essas condições. Portanto, ele é igual a zero, tá? E o V também, aqui são as componentes de V, como o V pertence a S, tá? Então, as suas componentes, elas satisfazem essa condição B, e temos que é igual a zero, então 0 mais 0 é igual a zero. Então, a gente provou essas duas condições aqui relacionadas ao subconjunto S, provando que a primeira operação, né, a primeira condição para um subconjunto, ela é verdadeira, tá? Então, até o momento, né, pelas condições 1 e 2, o subconjunto S ele é um subespaço vetorial de R4. Então, vamos testar ainda a terceira condição, tá? Que é a da multiplicação do elemento alfa vezes um vetor pertencente aos reais. Tá, agora a terceira condição, tá? A terceira condição, ela diz que dado um U pertencente a S, né, e um alfa pertencente aos reais, o produto, né, desse escalar alfa vezes vetor U, ele vai pertencer a S, né, se S é um subespaço vetorial. Então, vamos testar verificar se essa condição ela é verdadeira para o conjunto S proposto aqui, tá? Então, a gente tem o U aqui, né, com as componentes que a gente já mencionou anteriormente, né, x1, ordenadas, né, x1, y1, z1, w1, tá? E esse U ele pertence a S, tá? Então, se a gente multiplica um alfa vezes U, a gente sabe a álgebra, já definimos a álgebra no espaço vetorial euclidiano, né, de qualquer dimensão, né, tanto que essas dimensões sejam finitas, né? Então, a gente sabe que a gente tem que multiplicar componente por componente, né, por esse alfa. Então, a gente vai ter aqui que a nova componente desse vetor, ele é alfa x1, a segunda alfa y1, a terceira alfa vezes z1 e a quarta alfa vezes w1, tá? Então, vamos pegar essas componentes e jogar aqui na condição A, tá? Então, a gente tem basicamente que alfa vezes x1, tá? Mais alfa vezes y1, menos alfa vezes z, tá? Essa daí seria a condição. Vamos ver se isso aqui é igual a zero, né? Com uma condição A. Então, se a gente reorganizar, a gente sabe que esses termos aqui, pela propriedade associativa aos reais, tá? Ao espaço dos reais, a gente pode colocar o alfa em evidência, tá? Um real multiplicado pela soma dessas componentes aqui, tá? Ela pode ser distribuída, né, pela soma individual de cada uma das componentes multiplicadas por alfa. Então, a gente pode reorganizar, colocar um alfa aqui e esse termo aqui em evidência. E esse termo é exatamente o próprio U, né, onde U satisfaz essa condição A. Então, esse termo aqui ele é igual a zero e alfa vezes zero ele é igual a zero, tá? Então, de fato, esse novo vetor alfa vezes U, ele satisfaz essa condição A. Vamos ver a condição B, tá? Se a gente tem a primeira componente vai ser a terceira componente, 2 vezes a terceira componente, menos a quarta componente, tá? Que é essa letra B aqui, essa condição B. Então, a gente tem 2 vezes alfa vezes Z1, menos alfa vezes W1, tá? Novamente, utilizando, né, a propriedade distributiva, a gente pode colocar o alfa em evidência. Esse termo aqui, tá, é exatamente as coordenadas, né, as componentes do próprio U, onde U pertence a S. Se U pertence a S, ele deve satisfazer essa condição. Então, esse termo aqui é identicamente igual a zero, tá? E alfa vezes zero é igual a zero.
Então, a gente prova que, visto que S ele satisfaz as três condições, ele é um subespaço vetorial do R4. Tá? Então, também é interessante a gente observar que S, né, ele é um subconjunto de todas as soluções do sistema linear homogêneo com duas equações, tá, dada por essa equação e essa aqui, e quatro incógnitas, tá? A incógnita x, y, z e w, tá? Então a gente tem duas equações e quatro incógnitas, e esse subespaço é exatamente esse conjunto de todas as soluções desse sistema linear homogêneo, tá? A partir do resultado anterior, né, associado ao espaço de dimensão 4, ao R4, tá? A gente pode ter uma proposição relacionada a um espaço vetorial de dimensão n. Tá? Para um espaço vetorial de dimensão n, tá? O conjunto de soluções, tá? Vou colocar aqui a caneta, o conjunto das soluções de um sistema linear homogêneo com m equações, que eu não sei quanto é o número de equações, tá? Mas eu sei o número de incógnitas, n é a dimensão do espaço, ele é sempre o espaço vetorial do Rn, pessoal. Essa prova ela pode ser feita por indução, tá? A gente prova para o R3, para o R4, prova para um J qualquer e para um J mais um, então ele vale para um N qualquer, tá? Outra proposição que a gente tem aqui é a seguinte, tá? Se S, tá, é um subconjunto vetorial de Rn, então S é o conjunto das soluções de um sistema linear homogêneo com m equações e n incógnitas, tá? Então, qualquer subespaço vetorial de Rn, tá, ele é um conjunto das soluções de um sistema linear homogêneo com m equações e n incógnitas, tá? Só é possível ser um subconjunto, subespaço vetorial de Rn, se for um conjunto das soluções de um sistema linear homogêneo com m equações e n incógnitas, que é a dimensão do espaço vetorial euclidiano que você está estudando. Tá? Exemplo, né, a gente tem um exemplo aqui, por exemplo, os subespaços do R2, além dos triviais, né, que a gente sabe que é o próprio espaço R2 e o subespaço que contém apenas o vetor nulo, além deles, são as retas que passam pela origem 0, 0, ou seja, as soluções do tipo de sistema dessa forma aqui. Um A vezes X mais um B vezes Y igual a zero, tá? Onde A e B são constantes pertencentes aos reais. Tá? Então, subespaços do R2 são apenas dessa forma, que são retas que passam pela origem. Tá? Terceira, outro exemplo, a gente vai para o R3, a gente vai provamos para o R4, vamos voltar um pouco uma casa agora para o R3, né? Voltamos duas aqui para o R2, agora uma casa para o R3. Tá? Além dos triviais também, que é o vetor nulo do R3 e o próprio R3, os subespaços do R3 são apenas, né, as retas que passam pela origem 0, 0, tá? Ou, deixa eu puxar a minha webcam para aqui para cima, ou planos, tá, que passam pela origem, ou seja, soluções de sistemas do tipo, tá? Para o caso de retas, tá? A solução é dada por isso aqui, você vê que tem duas equações e três incógnitas, né? Uma dessas incógnitas pode ser eliminada. Se uma das incógnitas pode ser eliminada aqui nesse conjunto de duas equações, a gente só vai ter a gente pode transformar em uma equação com duas incógnitas. Então, a gente tem uma equação de uma reta, tá? Que passa pela origem. A segunda condição é simplesmente planos que passam pela origem, tá? Que a equação desse plano aqui é ax mais by mais c vezes z igual a zero, tá, pessoal? Então, é isso, tá? Note que a gente tem aqui que esses dois planos, aqui é uma informação também interessante, que esses dois planos, na verdade, eles se interceptam, né? E quando você tem interseção entre dois planos, tá? Eu não sei se a imagem está um pouco ruim aqui por causa da webcam, deixa eu colocar aqui. Você tem dois planos que se interceptam, você tem um plano aqui nessa direção e outro plano nessa direção. A interseção entre esses dois planos é exatamente uma reta, tá?
Essa reta aqui tem que estar contida aqui inteiramente no plano, tá? Eu coloquei aqui um pouco mais para cima, mas é uma reta, tá? É uma reta. A interseção entre dois planos, ela é uma reta. Então, a gente tem esses dois subespaços, né? Uma reta ou um plano que passa pela origem, tá? A outra condição aqui seria dois planos paralelos, né, que passam pela origem, então seria o mesmo plano. Né? Ok? Então, pessoal, infelizmente a nossa aula fica por aqui, tá? Na próxima aula, a gente vai discutir algumas propriedades relacionadas a espaço vetorial, vamos apresentar, né, conceitos, tá, relacionados ao tamanho de um vetor, né, que pertence ao espaço vetorial de dimensão n, tá? Definir, né, a distância entre dois pontos no Rn, como calcular essa distância entre dois pontos, que define aí o tamanho do vetor. Tá? A gente também vai apresentar o produto interno entre dois vetores, então diversos pontos associados a espaço e subespaço vetorial ainda serão discutidos no nosso curso. Tá? Então é isso, até mais.